Portugal, França, Itália, Espanha, África, Argentina, Uruguai e Estados Unidos. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Suelen e como a gente não tá podendo viajar, a gente vai o quê? Falar sobre viagem, isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu conheci 8 países sendo pobre, ou no caso não tendo muito dinheiro, né? Então, se teu sonho também é viajar o mundo, mas a grana tá curta, fica comigo até o final que nesse vídeo eu vou te contar como isso é possível sim. Eu nunca tive certeza de nada nessa vida. Eu não sabia qual carreira eu queria seguir, eu não sabia nem se eu queria casar e ter filho, eu não sabia de nada sobre os planos futuros para minha vida. A única certeza que eu sempre tive, e que eu tenho até hoje, é que eu quero conhecer o máximo de países que eu puder nessa vida. Esse sempre foi meu sonho e eu coloquei ele acima de várias outras coisas, como por exemplo, carreira, estudos e estabilidade financeira. E não que eu não considere essas outras coisas importantes, porque eu acredito que são sim, tanto que apesar de não estar formada, eu passei 7 anos dentro de uma universidade. Mas, como tudo na vida, para ter algumas coisas a gente precisa abrir mão de outras, não é mesmo? Eu acredito que a gente só consegue realizar as coisas na vida quando a gente coloca elas como prioridade e quando a gente batalha e vai atrás. Então, pode soar clichê, mas quando a gente realmente quer algo, assim, com todas as nossas forças, a gente vai atrás e faz acontecer. Então, se tu meio que quer algo, tu com certeza vai colocar todos os empecilhos do mundo para que aquilo não se realize, não aconteça ou aconteça pela metade. Então, eu lembro que quando eu era adolescente, o primeiro canal no YouTube que eu acompanhei era de uma menina que fazia intercâmbio de high school aqui nos Estados Unidos. Sim, me julguem, eu nunca assisti PC Siqueira, nem Felipe Neto, nem todos esses canais de youtubers famosos. Mas eu acompanhava essa menina e ela mostrava como era a rotina dela aqui, toda aquela neve, como era a rotina na escola, aquele prom, que é o baile que eles têm no final do high school, e tudo aquilo me brilhava muito os olhos. E não era nem morar permanentemente, assim, eu só era muito apaixonada era e ainda sou, né, por culturas diferentes, por gastronomia de outros países, por tudo que envolve diferenças culturais. Eu sempre gostei muito e eu sempre quis muito experienciar tudo isso. Tanto que o meu primeiro curso na universidade foi turismo, porque eu queria viajar o mundo. E eu não concluí ele porque ao longo do trajeto eu fui descobrindo e aprendendo várias coisas. E foi através dele que eu consegui a minha primeira bolsa de intercâmbio 100% integral para Portugal, onde eu passei 2 meses hospedada num hotel, estudando turismo de segunda a sexta e tive assim os 2 meses mais incríveis do começo dessa minha trajetória aí pelo mundo. Mas retrocedendo um pouquinho assim, só para explicar para vocês, como eu falei, eu não tinha dinheiro, desde os 16 anos eu já trabalhava e eu focava muito nisso, em realizar esse sonho, então eu guardava muito dinheiro. Gente, juro pra vocês, eu lembro que o meu primeiro emprego, eu tava no ensino médio, eu ganhava R$300 por mês, eu trabalhava 30 horas por semana, e eu juntava 200 daqueles 300. E continua assim por muito tempo. Meu segundo emprego eu também ganhava pouquinho e eu juntava grande parte daquele dinheiro. E paralelamente eu pesquisava muito, eu ia em agências de intercâmbio, eu pesquisava na internet, eu lia muitos blogs, eu pesquisava sobre absolutamente todos os tipos de intercâmbio e eu tava guardando esse dinheiro para fazer um programa de intercâmbio que chama Au Pair, que tem em vários países, inclusive aqui nos Estados Unidos, que é basicamente para ser babá de uma família e aí tu mora na casa deles e pode estudar um pouco também no período que tu tá aqui. E esse era o programa de melhor custo-benefício que eu consegui encontrar e eu tava juntando dinheiro para isso. Só que eu tava estudando turismo e eu tava sempre acompanhando os editais de bolsas de intercâmbio e tudo mais. Essa é uma dica muito boa aí para quem quer viajar ao mundo e tem a oportunidade de fazer isso através de meios
estudantis é estar sempre lendo todos os editais que existem aí, que saem por aí. E eu queria muito fazer aquele programa Ciências Sem Fronteiras, que, se tu não sabe, né, era um programa do governo de estudos que tinha graduação sanduíche em outros países, só que ele era específico para algumas áreas de estudo e turismo não estava inclusa nessas áreas. Então eu lembro que eu sofri muito, porque eu queria muito fazer esse programa, eu tinha amigos fazendo esse programa. Então o governo lançou esse outro programa que era meio que uma extensão, assim, um projeto paralelo ao Ciências Sem Fronteiras, que era só para os estudantes de turismo, só que aí ele era menor, ele era só de 2 meses. E o primeiro programa foi para Portugal. Quando eu vi aquele edital, eu me inscrevi na hora, mas assim, eu não tinha nem passaporte, gente, e eu não sei o que eu pensei, eu me inscrevi querendo, mas sem muita esperança de que realmente ia acontecer, porque parecia algo tão distante da minha realidade. E eu lembro que quando eu recebi o e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada, eu não conseguia nem acreditar. Eu tava assim, sem palavras. E naquela época eu trabalhava numa agência de viagens e foi eles que me ajudaram a conseguir uma passagem para ir no consulado e tirar um passaporte de emergência, porque eu precisava enviar toda a documentação até um dia tal e o passaporte não ia ficar pronto para eu enviar para aquele dia. E, gente, foi uma loucura, eu achei que eu ia perder essa oportunidade por causa de uma bobagem dessas. Então, assim, passaporte, exame TOEFL, é sempre uma coisa que tem que ter na gaveta, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Eu fui para Portugal com mais 49 brasileiros, foi uma experiência incrível. Todo aquele dinheiro que eu tinha juntado para fazer o programa de au pair, eu levei. Na verdade, eu troquei, né? Naquela época o euro ainda eu achava caríssimo, né? Mas comparado ao que tá hoje, era uma maravilha. E então todo fim de semana a gente viajava para uma cidade diferente. Portugal é bem pequenininho, então eu conheci várias cidades e eu torrei todo o dinheiro que eu tinha juntado com muito gosto, porque era para isso que eu tinha juntado aquele dinheiro. E a gente tinha aulas de turismo, de gastronomia, de inglês, numa escola que ficava bem pertinho do hotel onde a gente ficou hospedado. E aí, como as passagens pela Europa são muito baratas, no ano novo a gente comprou passagem para passar o Réveillon em Paris. Então foi incrível, a gente passou 4 dias lá. Eu e mais 3 amigas que eu conheci nesse intercâmbio. E a gente passou a noite do Réveillon ali embaixo da Torre Eiffel. Era uma coisa surreal, assim, porque eu trabalhava em agência de viagens. Então eu sabia o quanto custava para tu passar um Réveillon ali no pé da Torre Eiffel, sabe? Então eu com 21 anos, sem ter muita grana, realizando aquele sonho, foi tipo, sabe assim, zerei a vida? Era o que eu senti naquele momento. Todos os dias quando eu acordava, eu abria a cortina daquela janela e eu olhava pra rua, e quando eu pisava no chão, e quando eu ia no supermercado, e todas essas coisas pequenininhas assim me deixavam muito realizada. Eu voltei pro Brasil, eu larguei o curso de turismo e comecei a trabalhar na cozinha de um restaurante, porque eu sempre fui muito apaixonada por gastronomia também. Isso foi em 2013, mas apesar de gostar muito de gastronomia, a cozinha desse restaurante me deixou um pouco traumatizada, e foi aí que eu troquei de turismo para nutrição, que também é uma coisa que eu gosto muito, e esse foi o período que eu mais passei no Brasil antes de começar a pirulitar pelo mundo de novo. Então eu dei uma estabilizada, eu tinha um emprego bacana, mas aquele bichinho assim tava lá, né? E na época que eu fazia turismo, eu já tinha ouvido falar sobre trabalho em navio de cruzeiro, só que eu tinha lido um artigo que era bem pesado, assim, que falava que as pessoas realmente trabalhavam demais, que o trabalho era exaustivo, então eu tinha muito medo. Mas eu tinha um amigo que já tinha feito, e nesse restaurante onde eu trabalhei, eu conheci mais uma pessoa que também tinha feito, e eles me falaram que apesar de difícil, tinha muitas coisas boas, tinha um retorno financeiro bem interessante. E como meus planos era voltar para Portugal, que eu queria muito morar em Portugal,
eu fiz um planejamento para trabalhar no navio e juntar dinheiro e terminar o meu curso de graduação em Portugal. E eu consegui, eu trabalhei 7 meses a bordo do navio Costa Favolosa, que pra quem não sabe é o navio onde foi filmado aquele filme brasileiro com o Porchat, que chama Meu Passado Me Condena. E foi muito engraçado assistir esse filme depois de ter desembarcado, porque tu enxerga todos os setores, os bares, os restaurantes, os lugares por onde tu trabalhou, onde tu passou, onde tu viveu ali 7 meses. E o tamanho! Como é que um troço desse não afunda? E quem não assistiu, assiste esse filme aí que é muito engraçado. Então, trabalho em navio de cruzeiro é uma ótima opção para quem não tem muito dinheiro, mas quer essa experiência no exterior, quer viajar, quer ter contato com pessoas de outros países, de outras culturas. Então, durante esses 7 meses eu consegui conhecer mais 5 países, né? Porque para Portugal e para França eu já tinha ido. Mas também fui durante o trabalho a bordo. E claro que tu não conhece o país inteiro, né, gente? Isso é modo de falar, todo mundo que fala que já viajou para tais países não conheceu o país inteiro, e o tempo que o crew member tem para sair do navio quando o navio tá atracado é bem curto. Então, cada vez que a gente saía em algum porto, eu tentava conhecer alguma coisa diferente daquele local ali onde a gente estava, mas dá sim para viajar, para fazer bastante coisa. É só se organizar, né? Só ter foco aí nos objetivos que dá. E também dá pra juntar uma grana bem legal aí, claro, com foco também, né? Então fica a dica aí. E sim, quando eu desembarquei, eu dei continuidade aos planos de estudar em Portugal. Eu apliquei, eu enviei toda a documentação e eu fui aceita numa universidade lá. Mas o dinheiro que eu tinha não era o suficiente para me manter e pagar a universidade até o final. Então eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de receio, porque eu sei como é complicada a vida de imigrante em países estrangeiros. E eu acabei decidindo mudar de planos. Eu decidi fazer um intercâmbio Work and Travel, que é aquele intercâmbio que eu já contei aqui em vários vídeos, já falei várias coisas sobre, mas é para estudantes universitários trabalharem nos Estados Unidos durante as férias da faculdade. Esse é um programa que eu pesquisava lá quando eu era adolescente, que eu queria fazer, mas era muito caro, né? Naquela época eu não tinha dinheiro, e também eu tinha muito medo do trabalho ser um trabalho muito pesado, porque sempre falavam que era para os empregos que os americanos não queriam fazer. Mas depois de ter trabalhado em navio de cruzeiro 12 horas por dia, todos os dias, sem nenhuma folga, nunca durante 7 meses, eu pensei que Work and Travel não ia ser nada, né, gente? Então, decidi fazer, mas essa foi a única vez que eu me joguei em algo assim sem muito planejamento. Então eu passei por vários perrengues, como vocês podem conferir aqui nos outros vídeos, eu vou deixar os links aqui na descrição, mas que também foi uma experiência muito boa, né, muito enriquecedora, me proporcionou conhecer mais um país que eu não tinha conhecido ainda. Naquela época eu não consegui viajar muito por causa de todas aquelas questões do programa. E agora que eu tô aqui de novo, eu continuo sem poder viajar muito, né? Por causa de toda essa situação que tá acontecendo no mundo. Mas é isso, gente. Apesar de soar bem clichê, tudo nessa vida é questão de prioridade. Então até hoje eu ainda prefiro andar num carro velho, prefiro não gastar muito com roupa, não gastar muito com coisas materiais e usar dinheiro para viajar, para comer, para viver, para ver o mundo, para, sabe, realmente ter experiências, enquanto muitas pessoas preferem outras coisas. E tá tudo bem. Cada um sabe o que é prioridade na sua vida. O que eu acho importante é não se limitar por falta de dinheiro, ou achar que viajar ao mundo é só pra quem é rico. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários quais países tu já conheceu, quais países tu quer conhecer. E se tu curtiu, deixa um like, compartilha e até o próximo. Tchau! Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu.